galera, mais uma vez aí no ar, Papo Solto de Cria, com um convidado muito especial. O tema de hoje é pagodeando. Esse cara que tá aqui na mesa, esse cara, ele tem um peso enorme no pagode, Meu mano. Deus. DG Oliveira. Beleza? Gente, uma honra estar aqui mais uma vez com vocês. Tá? É gratificante demais saber que, mais uma vez, eu pude estar aqui para passar o meu início, né? E passar algo que eu tô aprendendo com a galera da rua. É muito gratificante. Agradecer o Wesley pela confiança, tá, irmão? Tamo junto. Tamo junto, Agradecer cara. a galera que tem me apoiado aí, assessoria, tudo. Pô, tá sendo muito legal as novas experiências que eu tenho vivido. Né? E vambora, vamos falar sobre pagode. Vamos junto. Vambora. Deixa pra começar a nossa conversa. Qual foi o pagode que mais marcou a sua vida? Na rua? Na rua. É. No meu início ou direto? Cara, direto. Cara, o pagode que tem marcado muito atualmente é o Fica com Deus. Eu tenho cantado em todos os meus shows, todas as minhas passadas. Porém, uma música que eu tenho feito desde o início, que eu começo na rua, é a Primeiro Beijo. Primeiro Beijo eu faço desde o início, todas as passadas, todos os shows que eu faço também eu coloco no meu repertório, porque é uma música que, sei lá, que eu consigo colocar técnicas, eu consigo me identificar muito. Então, duas músicas, na verdade, Fica com Deus e Primeiro Beijo, que eu tenho feito muito nos meus shows. Sim. E assim, a tua primeira roda de samba, mano, que você participou, a tua agenda, assim. Tu diz minha, eu que fiz? A sua agenda. Como é que foi a preparação? Tipo assim, tu ficou nervoso? Conta aí pra gente, a gente quer saber disso. Cara, nervoso eu sempre fico, cara. Porque até então, até hoje é novo pra mim isso, né? Cantar em público. Pra mim é um público diferente, né? Então pra mim é sempre novo. Só que eu mantive o pé no chão porque eu tinha uma banda legal comigo. Eu tinha quatro cantores, 3 cantores comigo. Eu tinha o Wesley, que tocava e cantava, o Lucas Gama, que também tocava e cantava, e tinha meu tio, que também canta. Então, assim, pra mim ficou fácil, porque eu montei uma banda com pessoas que realmente eram cantores, e se eu esquecesse o repertório, tinha gente pra me suprir. Eu fui inteligente, sim. Entendeu? Então, ali eu tava bem respaldado com banda, então tava legal. Porém, eu também tive um repertório montado. Eu monto o repertório, eu escrevo, vejo o que fica bom, o que não fica bom, eu tenho ele em casa. Então, o que me facilitou muito foi meu repertório e minha identificação com o público, né? Eu falo muito com o público, então ficou mais fácil. Isso é o diferencial, né? E assim, quando você tá num evento, pode ser cantando ou não cantando. Sim. Qual é a primeira coisa que você nota no cantor, assim? Se ele tá dentro do tom, se ele tá fora do tom? Então, é até bem difícil responder, porque é complicado, que a maioria dos shows, dos pagodes que eu vou, são meus amigos. Entendeu? É muito raro eu ir no pagode desconhecido, não por soberba. É porque eu realmente não saio muito, mano. Entendeu? Sim. Porque quando eu saio muito pra cantar. Quando eu não tô cantando, eu quero ficar em casa, eu quero deitar, quero ficar com a minha família, com a minha mãe, meus irmãos. Então, assim, eu não tenho tanto tempo assim pra ficar em pagode. Porque quando eu não tô em pagode, eu tô em família. Sim. Mas quando eu vou em pagode desconhecido, é muito raro, né? Muito raro mesmo ver algum desconhecido na rua, porque a maioria eu conheço. Mas eu não noto isso, mano. Eu noto muito repertório. Porque, assim, questão de voz, eu também não sou perfeito, sabe? Sim. É claro que a gente vê, né? Um erro ali, um erro aqui, a gente fica, pô, caraca, deveria melhorar isso aqui, mas também a gente tem que melhorar. Então, assim, eu sou muito de roubar repertório, tá? Você aí, que eu vou no pagode, eu roubo o repertório. Eu chego lá, com o meu celular assim, ó, eu abro o meu WhatsApp, né? Eu boto aqui minhas anotações, tem meu grupo aqui, ó. Minhas anotações, né? Aí eu vejo o pagode que é maneiro, eu coloco, pum, 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 pum. Eu vou no outro pagode, abstraio. Então, assim, eu vou no pagode das pessoas não para observar tanto a voz ou a presença de palco, mas eu vou muito para ver repertório, entendeu? Exemplo, um pagode que eu vejo muito o repertório é o do Marlim, pô. Eu sempre falo do Marlim porque o repertório do Marlim é muito bom. Do Marlim e o repertório do Júlio também é muito legal para eu pegar alguma coisa, para aprender. Então, assim, eu vou muito para ver repertório, né? Nem por ver voz ou presença de palco, não. Até porque os caras têm muito, entendeu? Então, é muito tranquilo. Eu digo que a Zona Oeste em si, eles têm uma galera muito boa. Só que a galera que tá na Zona Oeste ainda não sabe o peso que tem. Entendeu? E, galera, você que tá começando aí no pagode, persiste até o fim, cara. Corre atrás do teu sonho, faz o teu corre. Foi assim que aconteceu com o amigo aqui, né? Tipo assim, você começou a caminhada aí
no ramo do pagode. E assim, você tem tentado, mano. Né, não? Uma das coisas que eu ouvi é que seria complicado, né? Da galera do pagode. Não, Douglas, é complicado e tal, mas ao mesmo tempo que as pessoas falavam isso pra mim, as pessoas falavam pra não parar de perseverar e manter, pô. Mantém, que uma hora vai acontecer. E isso que tem acontecido comigo, entendeu? Eu tenho metido a cara mesmo, e aí, como é que tá? Tem como eu cantar aí? Às vezes eu peço pra eu cantar, tem como eu cantar aí, fazer 2 musiquinhas pro pessoal ver meu trabalho? E assim, não é vergonha você chegar no pagode de algumas pessoas que você tem a liberdade de fazer isso e pedir pra cantar. Claro que vão ter cantores, mano, que não vão abrir porta, tá? Tem cantor que abre porta, tem cantor que não. Às vezes o cara não pode, às vezes o evento não permite, não é nem pelo cantor mesmo, às vezes o evento não permite. E assim, vão ter lugares que você já vai ter liberdade. No meu pagode, por exemplo, se você chega e fala, Douglas, eu canto, você vai cantar. Não tem problema nenhum. Porque eu comecei assim. Então, assim, eu acho que no início, a galera que está começando do zero, a primeira coisa é repertório. Ver um repertório bem legal, um repertório que tenha tudo, não só um pagode atual, que o problema de hoje, da gente que é cantor, é pegar repertório atual. O repertório atual já está na mão. A parada é você pegar um repertório antigo. O que é repertório antigo? Um Arlindo Cruz, um Zeca Pagodinho, um Pô, esses caras aí sabe por quê? raiz, mano. Mano, pega muito no pagode. Então, assim, 2 coisas. Repertório, mano, e meter a cara. Você só vai aprender chegando e vendo os caras cantar. E cantar também, errar, levar esporro. É assim que você vai aprender. Entendeu? E eu confirmo isso que ele fala, com direito a... Porque eu sou músico também, eu toco violão, guitarra... eu sou apaixonado por instrumento de corda. E assim, quando a gente vai passar uma música, nós tem que se ligar também no tom que o cantor tá. Tipo assim, não adianta o cantor tá em sol e o instrumento tá em dó, mano. Tipo, não tem concordância. E é você estudar. Você estudar tablatura, exatamente você... Como se diz, você botar as caras, mano. Botar as caras. Foi assim que você começou a desenrolar no pagode, né? Foi assim, como eu disse no podcast anterior, foi uma oportunidade muito do nada, né? Eu estava em casa, aí o John me mandou mensagem e falou, Douglas, tem um pagode de um amigo meu que você pode ir lá. E era feriado, cara, acho que dia da Consciência Negra. Dia da Consciência Negra. Aí tinha um pagode só da Consciência Negra mesmo, né? Aí ele me falou que tinha um pagode lá deles, eu fui, né, da galera boa lá, e eu tive a primeira oportunidade assim, foi do nada. E aí desde então eu não parei de meter a cara nos pagodes dos outros. Sempre que dá, a galera chega, né, manda mensagem, e aí, posso aparecer no teu pagode? Pode aparecer aí. Vou lá e apareço. Mas teve situações também, gente, de eu cantar, tá? A pessoa me dá a oportunidade e depois falar mal de mim pelas costas. Acontece, tá? De eu cantar e a pessoa apertar minha mão assim no final, pô, Douglas, canta pra caramba. Legal. E aí, chegar no outro dia, eu escutar a burburinho que a pessoa falou que eu passei limite. Acontece, tá? A pessoa tem que estar pronta na rua pra também tomar crítica. Isso acontece diariamente, todo dia tem a crítica e tem elogio. E aí vai de você, né? Ter um peso a mais em alguma coisa, ou foi como eu falei no podcast anterior, você não levar isso de nenhum peso de nenhum lado, porque se você levar muito a crítica, você vai ficar batido. Se você levar muito o elogio, você vai ficar com soberba, e quando vier a crítica, você abate também. Você tem que tomar muito cuidado com isso. Eu, por exemplo, eu não tô nem aí pra nada. A pessoa me elogia, eu falo valeu, me critica, eu falo valeu e tento melhorar, e assim vai. E assim, nesse meio, tu já teve alguma treta? Qual a situação? Depende. Em relação a, tipo assim, você pegou um pagode, você pegou um show completo, e algum músico que foi tocar com você atrasou... Acontece. Isso acontece. Isso acontece muito. Ó, os 2 maiores atrasos que eu tive, cara, eu fiquei Jesus. Porque a gente tem que ter cabeça, né? Porque o músico ele pensa da seguinte forma: ele tá me pagando, mas ele precisa de mim. Né? O músico é assim. Eu sei porque eu sou músico. Então ele tá me pagando, mas ele precisa de mim. Então, se eu me atrasar de 15 minutinhos, não tem problema nenhum. E eu sei porque, gente, eu fui músico. Eu me atrasava meia hora, 1 hora. O cantor ficava maluco comigo. Então eu sei que isso acontece. Aí existiu 2 atrasos onde eu fiquei tipo assim, cara, eu tenho que arrumar outro músico agora.
Achei que o cara não ia. Uma foi em Campo Grande, né? Não vou falar lugar, não vou falar nada. Mas uma foi em Campo Grande, que eu cheguei eu marquei com os meninos pra chegar 1h e o cara foi chegar 2h15. Caraca. O evento era pra começar 2h. Que isso? E o contratante me perturbando, eu falei, e aí, como é que acontece? Ele era batera, inclusive. Eu mandei mensagem, eu falei, irmão, tá onde? Tô no trânsito. Eu falei, trânsito terrível é esse, que não acaba nunca. E eu comecei o evento com 40 minutos de atraso. Inclusive, eu nunca mais me chamaram para ir lá por conta disso. Até hoje não me chamam mais. Né? E tudo bem, acontece. Não tenho vergonha de falar que eu perdi trabalho, não tenho. E aí eu fiquei bem tenso, porque, querendo ou não, eu preciso manter uma boa aparência para a galera, eu preciso manter uma boa entrega, uma boa pontualidade. E eu não tive, por conta de um músico. E o outro atraso, cara, não foi culpa nossa, né? Mas acabou que teríamos que nos atrasar, que foi em Belfor Roxo. A gente teve em Belfor Roxo esses dias aí, e aí o contratante mandou mensagem 4h, falou, olha só, você pode vir cantar com a gente? E esse domingo tinha perdido um trabalho, né? Porque choveu, e aí eu falei, caraca, a gente tá sem trabalho nenhum pra fazer esse domingo. E aí apareceu esse trabalho, só que apareceu muito em cima. E aí o cara marcou pra gente chegar o 7h30, a gente chegou 9h30 lá. Caraca. E aí começamos o pagode 10. Mas assim, essa vez não foi culpa nossa, porque conta meio de horário, e assim, a gente é de Campo Grande. Ir pra Belfor Roxo, até avisar os meninos, até se arrumar. Então assim, foi esses 2 atrasos que me deixou muito preocupado, né? Lá no Belfor Roxo não foi tão preocupante, porque o cara entendeu a gente, já tem até outra data pra gente ir, mas lá em Campo Grande a gente acabou perdendo. E assim, só de tu ir pra Belfor Roxo voltar com vida, né? Cueca. E lá é sinistro, mano. O pessoal de Belfor Roxo aí, me desculpa, mas é as estatísticas. E galera, aproveitando aqui pra divulgar nossas redes sociais, Papo Solto de Cria. Segue lá no Instagram. Se inscreva aí no nosso canal também, que ó, o Wesley falou que quem seguir ele vai estar concorrendo a um Pix. Daqui a 3 meses ele vai pagar o Pix, tá? De R$20. Dá pra você comprar quentinha do seu trabalho e tá tudo certo. Ele falou aqui pra mim, aqui, tá escrito aqui. Então. E assim, mano, como é que você vê o cenário atual do pagode? Acha que é justo ou injusto com quem está começando? Bom, eu acho que injusto era antigamente. Porque, exemplo, eu tenho muito exemplo dos meninos que começaram antigamente, que hoje é mais velhos que eu, que toca comigo. Não cresceu. Toca comigo os moleques. Os moleques cantavam e o moleque hoje em dia toca comigo. Os caras que eu era pequeno e eu via como referência, hoje toca comigo. Hoje faz meu pagode. Hoje eu contrato pra tocar comigo. Então, assim, eu acho que antigamente, cara, era muito difícil você crescer. Porque não tinha Instagram. Não tinha celular bom pra você filmar, você divulgar trabalho. Então, assim, antigamente, pô, meu tio, por exemplo, ia pra você conhece Big Field, onde era Big Field, lembra? Sim, conheço. Meu tio andava do Magaça até Big Field muitas das vezes. Não é mentira, tá? Eu trago ele aqui e mostro pra vocês que é verdade. Então, assim, hoje o cantor de hoje, ele tem tudo pra dar certo. Tudo pra dar certo. O cara tem aula, tem professor bom, hoje em dia na rua, né? Eu posso até citar 2 professores bons aqui, que é o Nando, o professor do Renan Oliveira, e o Sebastião Guedes. Para mim, são as maiores referências hoje de professor. E tem um celular bom que você consegue comprar, juntando um dinheirinho dali, daqui, e você consegue filmar, né? Tem amigos na rua hoje. Exemplo, tem um cara que é uma referência, sempre foi uma referência para mim, que foi o percussionista do Alexandre Pires, o Pablinho. Hoje é percussionista do Ian, e ele falou, cara, se você precisar, você pode vir aqui no meu estúdio, eu não vou te cobrar nada para você filmar e você botar lá, tá? Você pode fazer, eu posso até colocar eu como colaborador. Então, assim, hoje, a galera de hoje tem muito mais apoio que antigamente. Não tá nada injusto, né? Eu acho que injusto mesmo seria se a pessoa chegasse e o cantor fosse ignorante ou não tivesse tanta porta assim, mas hoje tá muito fácil, cara, entendeu? Assim, não tá tão fácil porque a gente tem que fazer o nosso nome, a gente tem que chegar e meter a cara, mas mediante antigamente, hoje o músico tem um cara que mora perto e pode levar ele, antigamente o maluco ia andando, entendeu? Então, hoje tem BRT. Antigamente não tinha BRT. Antigamente, para chegar aqui na Barra, você tinha que pegar o 55 e pegar
aquele caminho terrível para chegar aqui. Então, assim, pô, tem essa facilidade, né, cara? Sim, sim. E tirando que antigamente também existem os grupos bem antigos hoje no Sim. cenário atual do pagode, mas antigamente para você poder fazer um sucesso, pô, tu tinha que ser uma Imagina Samba da vida, uma Revelação aí no samba, um Sorriso Maroto. Hoje ficou muito mais fácil por conta das redes sociais ter um alcance muito maior. E assim, DG, qual a sua opinião referente às redes sociais? Como é que o cantor ele tem que administrar as redes? Cara, eu digo que tem que ser muito ativo. Né? Sempre tá postando em Keck, sempre tá postando no Rio. Tipo assim, eu tinha uma deficiência muito grande na rede social. Eu não postava direito na rede social. E aí eu comecei a olhar cantores. Mano, vou abrir aqui agora. Tem cantores que faz story de 5 minutos. Não sei se tu já viu. Tu abre aí agora a história da Marvel, da Ludmilla, das Sim, maiores referências do Brasil, você vai ver que os caras é ativo pra caramba. Então por que você também não é? Entendeu? Pô, se eu quero chegar ali, eu tenho que me comportar como o cara já é. Como que eu já tenha sido aquele cara. Então, para eu chegar naquele padrão, eu preciso já iniciar um padrão de postar pra caramba. Esses dias eu fiz uma live inesperada, entrou gente pra caramba. Posta Rio direto, posta foto, tira foto, posta. Eu acho que a pessoa estando ativa, né? O Instagram entrega mais, porque você está sempre ativo ali, então ele te dá um bônus, né? E é melhor. Que o seu público, ele vai ver que, pô, não, o cara é presente, eu vou seguir o cara, eu vou acompanhar um cara, entendeu? E assim, o importante também essa pergunta aqui é muito importante. Sim. Qual a importância da técnica dentro do pagode? Não só você ter a voz bonita, mas assim, a técnica. Técnica em qual sentido? No caso de melisma, essas coisas? Melisma, Olha, eu sou um cara que eu gosto muito de fazer bobeirinha na música, né? E isso eu tomei esporro. Porque, assim, o pagode, ele requer muito timbre, né? E aí depende muito da música que você vai brincar, que você vai colocar o melisma. Eu, particularmente, eu era um cara que fazia melisma de 3 em 3 frases. Tudo era melisma, desde a igreja. Né? Então, assim, quando eu cheguei no cenário do pagode, eu tive que mudar a mente. Tive que falar, não, hoje é timbre. Hoje tem que ter um timbre legal. E aí, quando der, eu faço um melisma. Quando for uma hora boa do show, eu faço um melisma. Porque se tu faz melisma do início ao fim, fica uma parada maçante. Fica uma parada chata. Na segunda música, ninguém consegue te escutar. Né? Tem referências musicais hoje que eu não consigo escutar por conta disso. Tem cantores hoje que eu vejo, caraca, ele canta muito. Mas ele canta muito. O problema é esse. O problema é que ele faz muita coisa. Né? Então, cara, técnica é bom. Melisma é legal. Ainda mais a galera nova que, pô, tem uma galera monstruosa, pô, que canta muito, né? Então, assim, é legal cantar muito, mas tem que dosar o cantar muito, né? A maior referência disso é o Ian. Sempre vou falar do Ian aqui, porque o cara sabe fazer, mas ele não faz tanto. Ele faz o que a música pede. E sim, esse é o importante, é fazer o que a música pede. E é isso. Você tem que tomar muito cuidado com a técnica, você tem que ter técnica, mas você tem que tomar muito cuidado com o que você tem na mão para você não usar tudo que tem. Chegar no meio do show, você não tem mais nada para mostrar pro público. E aí o público acaba falando, pô, o cara é maneiro, mas é sem graça. Porque ele mostrou tudo no início do show e agora no final. Entendeu? Porque o final é mais importante do que o início. Isso. Então é muito importante, entendeu? Você ter essa dosagem, sabe? E assim, você tem alguma inspiração? Pode ser cantor já que fez sucesso ou que está começando agora, você tem alguma inspiração? Do que de referência no pagode? Referência no pagode. A maior referência no pagode hoje é o Ferrugem. É o Ferrugem, né? Para mim, o cara sensacional. 3 referências do pagode, né? Minha maior referência é o Ferrugem, o Péricles. O Péricles também, porra, timbraço. Para mim é a melhor voz que tem. E o Belo. Essas minhas 3 referências. É o Ferrugem, o Péricles e o Belo. Pra mim, os caras são sensacionais, cantam muito. Pô, dá uma palhinha aí pra gente. Qual? Dá uma palhinha do Belo. Belo? Pede aí, pô. Perfume. Eita, como é que começa essa música, gente? Deixa eu ver. Cara, é tanta música. Porque acontece, o problema nosso é que a gente faz bloco. A gente canta só refrão. Deixa eu ver aqui. Eu sei cantar ela. Mas se quiser puxar uma outra que tu tem em mente aí... Não, eu sei essa aí. Eu tenho que saber aqui. O espaço é todo teu. Lá ele...
Lá ele, né? Mas assim, Vou puxar aqui. Meu amor, levei tanto tempo para encontrar alguém que chegasse pra me libertar. Entreguei de novo a mais quem diria. Meu amor, esse sentimento do meu coração veio pra acabar de vez com a solidão. Outra vez sentindo essa alegria. É o amor. E essa música, quando lançou, ela fez maior sucesso, né? Fez pra caramba, tá maluco. Até hoje eu sofro com essa música, mano. E essa palavra aí, sofrer, chegou uma pergunta muito importante do nosso bate-papo. Pra você, o pagode, ele tem que ser romântico ou sofrência? Eita. Cara, eu acho que tem que ter uma dosagem. Tipo assim, eu monto meus pagodes em sets e em blocos, né? Mas a minha maior facilidade é fazer os outros sofrer. Falar de saudade, falar de traição. A maior facilidade é essa no pagode. Aí bota aí pra tu. Mas eu acho que é bloco, mano. Tipo assim, pra mim, eu gosto de fazer sofrer mesmo. Saudade da gente, até que durou. Essas músicas, eu gosto de cantar. Porque é mais legal, né? Fazer a galera sofrer, fazer a galera chorar, assim, mais legal. E assim, você tá trabalhando numa música sua, né, cara? Você tá trabalhando numa música sua. Pessoal, ó, fica atento aí nas redes sociais dele, DG Cantor. Não posso falar nada ainda sobre ela, mas eu tô. Tem uma música aí pra lançar, né? A gente tá arrecadando dinheiro dali, dinheiro daqui, porque é tudo com a gente, né? A gente ainda não tem uma estrutura top ainda. Então é tudo com a gente, mas em breve tem música minha aí na pista, fica ligado. Audiovisual, tem muita coisa boa pra acontecer, pô. Esquece. Ó, e anota aí que eu tô falando pra vocês. Esse cara vai gravar um feat com o Davi Quaresma. Vamos ver, né? Vamos ver. Alô, Davi! Cara... Já 17... Gente, ó, sábado agora, eu vou estar lá em Septiba. Galera de Campo Grande, galera de Santa Cruz, aparece lá. Vai ser bem legal. Que samba, Davi Quaresma e eu. A gente vai estar lá fazendo um pagode bem legal. Vai ser bem importante vocês estarem lá. Pô, eu ia nesse show aí, mas não vai dar. Infelizmente. Quebrou a firma. E assim, você já se apaixonou, né, cara? Você já se apaixonou, tipo assim... Começou já. e assim, qual música você dedicaria pra tua ex, mano? Hoje foi bom te encontrar, o tempo passou como está. Difícil foi, mas tudo bem, eu também tô sem ninguém. Só me restou o ciúme, não sei se por medo ou costume. Seja feliz, fica com Deus, se der saudade me liga. Adeus. É essa música. Pô, essa daí... essa daí é braba. Assim, se você fosse montar um grupo, mano, tipo assim, tem alguns pessoal que já tá certo, né? Tem, pô, claro. Tem pô, esquece. Fala aí, qual é a pergunta? E assim, qual seria o nome do grupo, assim? Tipo assim, pode citar qualquer um como referência, pra você dar um nome pro teu grupo de pagode. Eu não usaria grupo. Usaria meu nome mesmo. Eles teriam uma banda lá... Toda banda tem nome, né? Tem a banda lá do Marlin Cara de Urso, banda do Ian, banda da Fofoca. Talvez a minha banda teria nome, mas eu não quero usar grupo. Tipo, fazer um grupo. Não, quero usar meu nome como um grupo. DG, a banda do DG. Acabou. Entendeu? E assim, você acha que o pagode, tanto nas periferias, que é onde iniciou o pagode, ele perdeu o espaço pro trap? Comunidade, tu diz? Cara, não. Não, acho que tá... Tipo assim, hoje a maior concentração de pagode é dentro dali. Exemplo, lá na Vila Kennedy, o Rafael leva sempre o cantor de pagode, o Rafael Fox. Sabe? Ele levou o Amsterdã. Então, assim, acho que a comunidade não perdeu... O pagode não perdeu espaço na comunidade, não. Isso é coisa da cabeça mesmo, entendeu? Sim, sim. E, cara, os cantores, eles têm muita dificuldade hoje em dia, né? Tipo assim, em relação à fretação de voo, assim. Você já passou por alguma experiência, pode ser de ônibus, alguma experiência que você devia estar no local, mas por conta
A falta de condução até o local, você teve que rejeitar? Uma vez. Só que eu acho que eu também eu estava muito imaturo para ir na situação. Eu tive uma oportunidade de cantar, caraca, Barra do Piraí, interior do Rio. Longe pra caramba. Isso. Eu acho que é um pouquinho antes de Volta Redonda ou depois, não sei. Aí eu lembro que eu marquei a parada, eu fechei, tava tudo certo, eu tinha um ônibus, mas lá onde a gente mora tem um frescão pra gente chegar na Novo Rio. E cadê que o frescão passava? Caraca. Não passava, gente. Eu fiquei 1h30 no frescão, esperando o frescão, no caso. Não passou, eu perdi o ônibus, tive que tirar do meu bolso, inclusive, o transporte. Foi bem chata essa situação pra mim. Então aconteceu uma vez, né? De o frescão não passar, não passou, pô. Não passou de 1h30, mas eu creio que também eu era imaturo e era propósito de eu passar aquilo ali para aprender alguma coisa. Então, tranquilo também. E, assim, tu teve alguma experiência inusitada no evento? Por exemplo, você tá cantando, assim, olhou pra plateia, alguma mulher chamou tua atenção, assim, você já passou por situações... Porque pagodeiro passa por essas situações. Isso aí sempre tem, cara. Isso aí sempre tem. Tipo assim, teve uma situação... eu fui cantar no Boteco na Rua, lá no Campo Grande. E aí eu fui fazer participação no pagode do Pedrão. Inclusive, um abraço pro Pedrão, tá? E aí eu fui cantar, eu cantei olhando pra uma preta que tava muito linda. Gente, eu lembro até hoje. Eu fiquei olhando e falei, gente, que menina linda. Eu gosto de uma preta, né? Uma preta é uma preta. Pô, muito linda. Eu fiquei olhando e falei, cara, que isso, muito bonita mesmo. Só que ela foi embora, eu não tive como falar. Fiquei muito chateado. E assim, cara, a gente chegou num ponto do nosso bate-papo que eu acho bastante importante no quesito de nós, homens. Sim. Você acha que quando você tá no pagode, tipo assim, você não vai pra cantar, você vai pra se divertir. Aí você chama uma mulher, tipo assim, uma mulher que você quer conhecer, ou pode ser também uma ficante sua, tua namorada. Você acha que o homem, ele deve pagar tudo que ela consumir? Depende, pô. Depende do acordo, entendeu? Eu não tenho problema de pagar quando eu tenho dinheiro, né? Eu sou um cara bem tranquilo. Quando eu tenho dinheiro, eu tenho. Não vai gastar mesmo, não tem problema nenhum. Porém, depende, cara. Depende da situação, assim. Aí é ser muito acordo do casal, da pessoa. Tipo assim, como é que você pensa? Você pensa dessa forma? Mas eu penso dessa. Vamos se ajudar? Tem casal que se ajuda. Tem casal que mulher paga conta num dia, homem paga no outro. Então, assim, pra mim depende muito, entendeu? Tem pessoas ficantes, pessoas que eu já fiquei, que eu paguei tudo, como teve situações que a gente achou e não teve problema nenhum. Até hoje a pessoa fala comigo e tudo mais. Então, assim, pra mim depende muito da situação e do casal, entendeu? Sim, sim. E, cara, nesse meio do pagode, assim, como a gente já citou aqui, tipo assim, a mulherada gosta, né, mano? Mulherada gosta. E, assim, acho que tu já deve ter recebido alguma mensagem aí inusitada. Pode citar essa situação aí também. Tipo assim, uma mensagem inesperada, mano. Tipo assim, que você não esperava receber tal mensagem de alguém. Tal pessoa, Tu tá falando que isso acontece no caso? Acontece pra caramba. Tipo assim, teve uma situação que eu cantei no After Pub. Teve lá em Guaratiba. Eu fiz uma participação lá. E o Batucaí até ia, não sei se tu viu. O Batucaí, aí eu pedi, aí acabou que não deu pra ir por conta da chuva. Aí uma pessoa lá mandou mensagem pra mim, eu não esperava, pô. Eu cheguei lá muito atrasado, faltava 1 hora pra parada acabar. Eu cheguei atrasadão lá pra cantar rapidão. Aí saí subindo no palco igual maluco, só pra cantar mesmo. E aí, quando eu fui embora, eu mostrei meu Instagram, né? Deixei meu Instagram lá pra galera seguir. E essa pessoa me seguiu e mandou mensagem que eu não esperava a pessoa mandar. Tipo assim, todo mundo menos aquela pessoa, né? A pessoa mandava uma mensagem pra mim, oi, eu vi você cantando, foi bem legal. Enfim, eu não esperava, pô. Fiquei, caraca, maneiro. Cantor de pagode é sempre assim. Mano, foi do nada, mano. Eu não esperava mesmo. E, caraca, eu tava lembrando aqui, mano. E quando a gente gravou o primeiro episódio, a gente parou numa pizzaria depois daqui, né? Eu, o DG, o Júnior. E, cara, a gente calma aí, cara. não, até que ela tá isso aqui, mano. A gente pegou um violão, mano, e começou a tocar dentro da pizzaria. E, tipo assim, a gente pensou que o pessoal ia se assustar, não,
pessoal gostou quando a gente acabou o rodízio. O pessoal, caramba, vocês têm a voz muito bonita. Não eu, né? Pelo amor de Deus. Se eu cantar aqui, a audiência do podcast nem sobe. DG é prova disso. Isso, cara, mas, pô, eu manjo muito no violão. Então, tipo assim, o pessoal começou a elogiar, mano. Começou a elogiar. E assim, meu parceiro DG não é porque ele é meu amigo. Cara, o moleque tem a voz do caramba. Tem a voz do caramba. E as pessoas notam isso. Assim, DG, aproveitando essa deixa aí que eu deixei pro público, como é que você faz para inspirar as pessoas através da sua vida, da sua carreira no pagode? O pessoal que está começando. Eu tento ser presente. Tipo assim, galera que está começando pede ajuda, no caso, isso? Sim, sim. Tento ser presente, pô, tento dar oportunidade, tento ajudar, entendeu? Até porque eu também tô começando, entendeu? Então, sim, assim, as poucas oportunidades que eu tenho no fazer passada e tudo mais, eu tento ajudar aquela pessoa e botar a pessoa também para cantar. Quando eu tenho meu show, eu boto a pessoa para cantar. Eu não tenho problema nenhum de ser presente na vida daquela pessoa, né? Eu acho que é isso que influencia a pessoa a não parar, e não influencia a pessoa a desistir, influencia a pessoa a estar perto de mim. Eu acho que é tentar ajudar ela de alguma forma, tentar, aprende isso aqui, cara. Impulsionar a pessoa, sabe? Sim. Eu acho que isso, você impulsionando pessoas, a pessoa, muitas das vezes, é recíproca contigo ou você influencia ela de alguma forma, entendeu? E assim, galera, ande com pessoas que vai te motivar, porque para te desmotivar tem um monte. E, DG, você falou do teu tio tem essa vivência aí no pagode. Desde os teus 8 anos de idade, tu já fez uma participação com ele. E, cara, tem alguma coisa para você contar pra gente? O que você aprendeu com ele? Tudo. Minha base toda foi com ele. Né? Eu lembro que, na época, eu ficava... Não é pra rir de mim, não. Com o tênis do meu pai peladão. Eu tenho até foto, só que eu não vou mostrar, tá? Não vou mostrar no vídeo aqui. eu tocava, mano, escorredor. Escorredor, mano. Inclusive, tem uma foto que eu não tô pelado. Eu tô com o escorredor na mão. Vou ver se eu consigo achar aqui. Tocava escorredor na época, mano. Na época, meu pandeiro era de escorredor. E assim, eu fazia show, mano. Sabe o que eu fazia, mano? Todo mundo acho que já fez isso aqui na época, né? Eu pegava papel. Já viu aquele caderno de desenhar? Eu colocava show... Douglas Oliveira. Mano, você colocava água assim, jogava na parede? Sim. Cara, eu fazia isso, mano. Eu molhava o papel e botava na parede assim. E eu chegava no show, fazia o show, pô. Era maneiro, era balde, escorredor. Então, assim, desde o início, meu tio sempre me influenciou pra alguma coisa no pagode. Entendeu? Até porque, pra mim, disparado, ele é o melhor percussionista de Campo Grande. Ele tá parado e tá voltando agora, mas, assim, quando ele pegar o time de novo, mano, esquece. O cara é muito bom. Pra mim, a maior referência do pagode desde o início foi ele, porque eu sempre vi ele tocar do início. Na época, eles tinham um grupo, o Grupo Avesso, o cantor até faleceu, e eu chamava o cantor de Dudu Nobre, mano, porque a voz dele era muito parecida. Eles ensaiavam lá atrás, lá no quartinho que tinha lá, que inclusive depois foi minha casa, e assim, era bem legal, mano. Eu estava no meio, eu olhava eles e ensaiavam, caraca, maneiro, mano, um dia vai ser eu. É bem gratificante aqui, ó, a foto. Caraca. Escorredor. Cara, era tipo assim, surreal, mano. Era bem legal. E assim, DG, tipo assim, puxando um pouco pro lado da família, como é que era a tua vivência com teu pai, cara? Tipo assim, você gostava, você amava teu pai, tipo assim, eu acompanho as tuas publicações, assim, e você amava muito teu pai. Como é que, de alguma forma, o seu pai te inspirou na caminhada? No pagode? Cara, na época, eu não pensava... Tipo assim, eu sempre pensei em ser cantor, mas eu não pensava em seguir a carreira ainda, porque eu era novo. Só que meu pai... tem uma história bem pesada que eu vou contar agora, que ele na época, final de ano, que ele faleceu dia 16 de dezembro, acho que foi dia 16 de dezembro, 15, eu era muito novo. E aí ele comprou um pandeiro pra mim, e aí ele falou que ia levar lá em casa. Ia ser minha maior influência, um pandeiro, né? E aí ele falou, não, eu vou comprar pra você, eu vou levar lá pra você, na sua casa. Eu morava próximo ao Colégio das Irmãs ali, em uma garça. Aí eu falei, não, beleza, traz pra mim então, pai, legal. Eu tinha meus 9, 10, por aí, 11, por aí. Morreu, acho que tinha 11 anos, não lembro direito. E aí, só que eu lembro dessa história, né? E aí ele faleceu com o meu pandeiro, ele não conseguiu levar, né? Na época, aconteceu tudo que aconteceu com ele,
E ele faleceu justamente com o meu pandeiro, eu não tive como recuperar, né? Que a pessoa que fez a covardia levou o pandeiro. Isso para mim pesa muito, porque meu pai, ele, dessa forma, ele tentou ser uma referência para mim e conseguiu até. Só que parece que na última missão que ele foi fazer para mim, ele morreu com aquele peso. E eu sinto que, assim, até hoje eu me sinto muito incompleto com isso, porque eu não tive como receber o pandeiro do meu pai, dar um abraço do meu pai. E até hoje, isso eu fico martelando isso na mente. Tipo, por que não? Por que não? Por que não? Porque eu não vi meu pai a última vez que eu falei com meu pai, a única coisa que meu pai falou, pô, respeita sempre sua mãe. Porque na época eu era muito rebelde, cara. Na época eu respondia muito minha mãe, respondia todo mundo. Então, assim, meu pai sempre falava, pô, cara, respeita tua mãe, cara, respeita tua avó. Talvez um dia eu possa não estar aqui e elas precisam de você para você continuar e tal. E inclusive, a nossa última conversa foi essa. Né? Eu lembro que foi no Noca Tijolão, mano. A gente conversou a última vez e não teve como eu nem ver meu pai. Meu pai falou, amanhã eu vou levar teu pandeiro. Na mesma noite meu pai morreu. Meu pai sumiu, inclusive mais 3 dias depois a gente soube que meu pai já estava morto há 3 dias atrás. No dia que ele falou comigo, ele faleceu. Então, assim, pesa muito para mim, porque, de certa forma, a gente não teve um último contato físico, a gente não se falou, a gente não deu um abraço, zoou. Então, assim, pesa muito para mim isso. Entendeu? Sim, sim. E a questão também é, cara, que nossos pais, eles têm uma influência na nossa vida, né? Gigante. E assim, eu também tenho uma história para compartilhar. Meu pai é vivo, eu moro com meu pai. E assim, meu pai, quando eu comecei a tocar, tipo assim, galera, eu nunca toquei no secular, sempre foi na igreja, né? E quando eu comecei a tocar, e meu pai via muito que eu ficava assim com a mão, assim. Sim. Aí foi numa conversa com a minha tia Patrícia, e a minha prima Yasmin, que está na Europa agora, que eu toquei esse ponto específico. A minha vontade é ter um violão, começar a tocar na igreja. Naquela época era da Igreja Batista. E, cara, chega no meu aniversário, meu pai, acorda aí. Aí eu sem entender nada. Sempre assim o pai, vamos ali. Aí se arruma aí. Meu pai pegou o carro, me levou lá na Mega Disconildo. Lembro disso até hoje. Campo Grande mesmo? Campo Grande. Aí ele mandou eu escolher o violão. Caraca, aí, legal, cara. Como na época eu tava no começo, não manjava de marca. Pegou mais? Peguei um simples, assim, um acústico pra aprender a tocar. Tu pegou o de nylon, no caso? De nylon. E, cara, quando eu vi assim, caramba, eu vou aprender a tocar violão, mano, que maneiro. Minha prima legal, pagou um curso pra mim, eu fiquei no curso durante 1 ano e, cara, eu não largava do violão, mano. Eu acordava, era 8 horas da manhã, aí 9 já pegava no violão. E ficava direto? Ficava até 4 horas da tarde. Por isso que tu matava aula na escola, né? Não. Foi depois quando eu saí do ensino fundamental, que eu comecei a tocar. E assim, eu só largava o violão, mano, quando era horário para ir para a escola, que eu estudava à noite. Mas mesmo assim, na escola, às vezes eu levava o violão. Tu fazia, no caso, o fundamental acelera? O fundamental, não, fiz normal mesmo. Normal? Fiz normal mesmo. Ah, tu começou a tocar no ensino médio? No ensino médio, entendi. Foi no primeiro ano do ensino médio, tinha 17 anos. Anota aí. Eita, atrasadão na escola. Mano, eu consegui a proeza de repetir o 6º ano, mano. Esse moleque aqui, ele conhece como é que eu era na escola. Eu era tentado, mano. Demônio no corpo dele. E assim, DG, a nossa vivência com os nossos pais, ela acaba influenciando de uma certa forma, como a gente tocou aqui. A respeito disso, como é que é a tua vivência com a tua mãe em relação às suas agendas? Tua mãe fica preocupada? A gente tem dificuldade de se conectar, porque a minha mãe me apoia em tudo, só que ela não concorda com tudo, entendeu? Então, teve um tempo da parada que eu ficava sem entender porque que minha mãe não era tão presente na minha vida, mas eu também não dava liberdade de ela entrar e conversar comigo. Então eu ficava, caraca, já conversei até contigo sobre isso. Caraca, mano, minha mãe não me apoia, minha mãe não conversa comigo. Eu conversava com alguém, minha mãe não me apoia, não conversa comigo. E um certo dia, eu não lembro como é que foi que a gente chegou nesse assunto, mas eu lembro que eu falei com a minha mãe assim, eu não me sinto apoiado por vocês, pela família, não me sinto, né? E aí minha mãe me explicou, ela estava passando por um problema, né? E às vezes a gente está com a nossa mãe, a gente não conversa com a nossa mãe direito, a nossa mãe guarda. Mas às vezes ela só quer um ponto para ela falar o que está acontecendo. E foi no WhatsApp que a gente conversou.
Eu tava um tempo sem em casa, que eu tava chateadão com tudo. E aí eu falei com minha mãe, não, mãe, tô chateadão, pô, não tenho apoio com nada, o que tá acontecendo? Não sei o que, minha mãe, não, tô passando isso. E você também não me dá liberdade de, pô, de eu conversar contigo, de você se abrir comigo. Então como é que eu vou saber como é que tá a tua vida, saber o que você quer, né? E desde ali, até então, minha mãe tem sido minha melhor amiga. Tudo que eu falo do pagode, pô, mãe, o que tu acha disso aqui, minha mãe? Pô, vê direito isso aí. Assim, o que meu pai não foi, porque não teve como ser, hoje minha mãe tá sendo. E aí tá sendo muito gratificante pra mim, porque de certa forma nossa convivência tá legal, né? Mudou muito, tô muito melhor do que eu tava. Amadureci muito. E hoje eu entendo que às vezes é uma simples conversa que faz você se conectar de novo com a família, né? Então, todo aquele apoio que eu não tinha com a minha mãe, eu comecei a conversar com a minha mãe, a gente tá melhorando esse caminho. Minha mãe já falou que vai aparecer num show meu, vai levar a família. Então isso é gratificante pra caramba. Eu também vou aparecer no show eu só falo, isso aqui... Vou aparecer. Vou arrumar um espaço aí na agenda, porque tá complicado, mas eu vou aparecer. E, cara, na sua opinião, tipo assim, qual é o cantor que hoje tá nos holofotes do pagode? A tua opinião. Que hoje tá no auge do auge? Ou que você diz que é momentâneo agora? Não, do auge. Top 1 hoje? Top 1 hoje. Mas desde o início ou agora? Porque o pagode agora, é assim, agora. né? Agora. Mas tu diz da nova geração ou no geral? Nova geração. Caralho, tem 3, né? Tem 4. Deixa eu pensar. Tem quatro. Tem um grupo e 3 cantores. O Ian, de agora, tá? Da atualidade. Renan Oliveira, Ian, Pagobinho, que é o Fabinho, e o Pagode do Adame. Pra mim, esses 4 são 4. Pra mim, esses 4 estão disparados atualmente. Mas de história, pra mim, sempre vai ser o Ferrugem e o Péricles. Não tem jeito. E o Belo. Nunca vão chegar ao pé desses caras. Outro patamar. Não tem como. Outros também, Thiaguinho. Sorriso Maroto, Thiaguinho. No samba tem uma revelação. Cara, eu descobri um fato muito engraçado no episódio anterior. É que quando eu falei que revelação era pagode pra esse cara aqui, maluco, só faltou o cara me matar, mano. Só faltou maluco, o cara os caras são samba antigão, você é doido. É porque a gente associa muito quando eles falam assim no show, vamos fazer um pagode, assim, a gente associa muito isso. E eu, pelo menos por fora, eu associei a Revelação durante muitos anos como pagode, não sabia que era samba. Porque pra mim samba era eles fazem os dois, né? Eles fazem os dois, só que o forte deles mesmo é samba, pô. Sambão. Chão de pilar rápido. Porque samba, assim, pra mim, tinha uma visão muito limitada, né? Que era Benito de Paula, Jorge Aragão, também o... Caramba, agora vem na mente Águas Passadas. Uhum. E assim, cara, tem uma pergunta que não sei se você vai conseguir responder, cara. E assim, quando você for lançar sua música, qual público é o teu interesse? Qual público? Público-alvo? Jovens, adultos, idosos, assim. Mano, eu tô preparando uma parada que, assim, eu sei que eu não vou agradar todo mundo, né? Mas que agrade o maior número de pessoas. Não vejo idade. Né? Eu tô fazendo uma parada que agrade o maior número de pessoas. Assim, inclusive, o meu intuito não é fazer só uma música, é fazer um audiovisual inteiro com um repertório onde inclua todos. Inclua a galera antiga, inclua a galera de hoje, inclua o que eu gosto. Entendeu? Que é o nome do evento vai ser Sextou com DG. A gente já tem até o nome do evento. Só que faltam algumas coisas ainda pra gente arrematar. Em breve vai estar na rua aí. E, assim, se fosse para gravar um dueto hoje, qual do cenário atual da nova geração você escolheria? Famoso? Famoso. Ian. O maluco é minha referência. Pagodeando nas alturas. Vai jogar no Morro da Urca. Rapaziada, quando eu for lançar esse tema aqui, comentei até com os amigos, familiares. O tema do próximo episódio vai ser Pagodeando. O pessoal associou o Ian, mano. Falei, associou o Ian porque pagodeando nas alturas, né? Pô, mas um dia ele vai estar aqui com a gente. Tô ansioso por esse dia. E assim, Desi, qual é a mensagem motivadora você tem para essa nova geração do pagode que tá começando agora, junto contigo? Não desiste, né?
Acho que uma coisa que o Galvão Bueno falou no podcast, eu guardei, mano. A questão do... Acho que tu até viu o que eu postei no status do WhatsApp. A parada não é você chegar ao sucesso, não é você chegar à fama. A parada é você manter aquilo ali. Mas para você chegar naquela parada, você tem um caminho a percorrer, onde tem tropeços lá na frente, você tem tudo de ruim e de bom lá na frente para você viver e entender que é processo e momentos. Né? Só que é uma coisa que eu digo, gente, não desiste. Não desiste. Você vê uma dificuldade, mano, não desiste de jeito nenhum. Não desiste pela primeira dificuldade, não desiste pela primeira bronca que você levar, não desiste pela primeira cara feia, que isso tem na rua. Né? Não desiste, estuda bastante, estuda repertório, estuda técnica. Né? Entenda a sua identidade. Ninguém vai falar a sua identidade a não ser você. Escuta cantor daqui, escuta cantor dali. Isso aqui eu me identifico, isso aqui eu não me identifico. É muito importante você levar a sua identidade para a rua. Eu sou muito criticado pela minha identidade, mas eu não deixo de mostrar minha identidade por conta de críticas. Minha identidade essa daqui, eu vou até o fim com ela. Então, assim, tenha a sua identidade, não desista e tinha um bom repertório que você vai longe. E assim, galera, você que está começando hoje, não só no meio do pagode, e da música, no geral, podcast, cara, não desista dos seus sonhos. Se você tem um sonho, corra atrás, invista, nem que você tenha que perder dinheiro no começo para você colocar esse projeto seu em prática, tirar do papel. Não desista dos seus sonhos. Vai ter muita gente que não vai te apoiar, que vai dizer que você não tem talento para isso. Isso aí é a maior mentira, porque a disciplina ela sobrepõe o talento. Se você tem disciplina, você vai longe. Você vê o exemplo aí do Cristiano Ronaldo, o cara tem 39 anos, fazendo 40 anos, e o foco dele é marcar 1000 gols na carreira. Muita gente vai dizer, impossível, por conta da idade, mas é a questão que ele tem disciplina, é mentalidade vencedora. E assim, DG, cara, a gente está chegando praticamente no final do nosso bate-papo. Eu tenho uma pergunta aqui, que ela é para resenha mesmo. Para você, para fechar, com chave de ouro, o pagode, ele é bom ao vivo ou no churrasquinho? Não entendi. Assim, você não entendeu a pergunta? Tipo assim, você tá no show. Você tá no show. Ali os caras estão cantando ao vivo. Aí num churrasco entre os crias... cantado. Tá no pendrive, assim. Não, tem que ser ao vivo. Tem que ser ao vivo. Inclusive, o churrasco tem que ser ao vivo também. Né? A gente tem que botar pendrive não. A gente vai fazer pagode, porque a gente é tudo cantor e não tem essa palhaçada, não. E assim, galera... Estamos chegando no final do nosso bate-papo. Agradecendo o DG por ter aparecido aí. Cara, foi uma muito honra, em cima da hora. DG, temos um episódio aí para gravar. Já era ontem? Bora. Vamos fazer hoje? Ontem, quarta-feira. O episódio vai ao ar. Daqui a pouco vai estar indo ar para vocês. Cara, assim... Eu tenho uma mensagem motivadora assim, para a galera. É simplesmente não desistir dos seus sonhos, cara. Não desista. Tipo assim, o DG tá aí na correria aí, tem pouco tempo, mas, cara, ele tá investindo no sonho dele, mano. Tá investindo. E quando eu chamei ele para esse projeto do podcast, cara, ele topou de primeira, mano. Pra cima. E assim, ele falou comigo, cara, obrigado por esse convite. Tipo assim, vai ser muito importante pra minha carreira. E assim, DG... tu vai estar em Minas Gerais, né, mano? 21, 22, 23 e 24 confirmado em Juiz de Fora, interior de Minas. Né? Vai ser muito importante para mim também estar lá. Network bem legal. Eu não sei ainda o nome das casas do restaurante, mas quando eu souber eu vou postar no meu Instagram. Meu Instagram é DG Oliver Cantor _, tá? DG Oliver Cantor _. E essa semana, vou até falar para vocês que quer ir lá no show, quer ir lá ver, vou até mostrar aqui. Essa semana a gente vai estar em alguns lugares importantes, né? Inclusive sábado eu vou estar em Santa Cruz, 8 da noite, fazendo nosso show lá, tá? 3 da manhã em Sepetiba, onde vai ter Davi, eu e o Samba,
pagode da World, pagode do mundo, né? Domingo eu vou estar no... o quê? Breja e Brejo? Como é que chama? O nome do lugar é Brasa e Breja. Brasa e Breja. Em Campo Grande. Ouvi falar, mano. Fica na altura de São Jorge, Cesário de Melo. Então, assim, pô, esteja com a gente, tá? Domingo às 2 horas da tarde, dá pra você ir com a sua esposa, dá pra você ir solteira, solteiro. Lá você arruma o seu par, que é muito fácil. Pô, no meio de pagode sempre tem alguém lá que tá solteiro, tu também, tu olha, pá. Esteja lá, tá? Mano, foi uma honra estar com vocês aqui mais uma vez, Obrigado, tá bom? mano. Obrigado Volte você. mais vezes aqui. Pô, que é isso. Pô, a gente vai estar sempre. Esse cara aí tá responsável aí, ó. Esse cara vai estar aqui comigo ainda, tô profetizando. Ó. Já me chamou de profeta. Tamo junto, tá? Cara, muito obrigado. Eu que agradeço. Valeu, galera. Obrigado aí por ter acompanhado nossa conversa e até o próximo episódio, né, galera?